Então, aula 3, tabela verdade. Então, o objetivo é apresentar como que se constrói uma tabela verdade quando a gente tem uma proposição composta longa, um pouquinho mais longa do que aquelas que a gente viu agora sobre, na aula passada, sobre os operadores lógicos, né? Mas para construir a tabela verdade, a gente precisa entender qual é a ordem de precedência entre os conectivos. Tá? Então, só relembrar, fazer uma analogia com a aritmética, é o seguinte. Então, imagine que a gente tem uma expressão. Deixa eu guiar aqui com a caneta, fica mais fácil, né? Senão fica muito cheia a tela. Eu tenho aqui 2 mais 3 vezes 5. Tá cheio de coisa assim no Facebook. O Instagram, né? Duvido você resolver isso aqui. O cara mistura um monte de coisa, não põe parênteses nenhum. Que você faz primeiro, né? Então existe uma certa ordem de fazer as contas. Por exemplo, a multiplicação vem primeiro do que fazer a soma e subtração. Então a gente resolve 3 vezes 5 primeiro, vai dar 15. E depois você soma o resultado com 2, vai dar 17. Tá? Então aqui não tem ambiguidade, aqui só tem uma resposta. Se não é 2 mais 3 vai dar 5, 5 vezes 5, 25. Não vai fazer isso. Existe uma ordem para fazer. Tá? Então aqui mais ou menos a gente sabe que o mais e o menos tem a mesma ordem de precedência e o vezes de divisão tem a mesma ordem de precedência. Muito porque essas operações são as mesmas, né, basicamente. Tá? Opa! Ok, vamos continuar. Então, um outro exemplo é essas duas aqui, por exemplo, 2 mais 5 menos 3, tá? Você não importa a ordem que você começa, 2 mais 5 é 7, 7 menos 3 é 4. Se eu fizer 5 menos 3 é 2, 2 mais 2 é 4. Vai dar a mesma resposta, né? 3 vezes 1 é 3, dividido por 5 é 3 quintos. Ou então, 1 dividido por 5 é 1 quinto, vezes 3 é 3 quintos. Então, eles têm a mesma ordem de precedência, não importa. Aí não tem problema de fazer a conta. Para a gente evitar problemas, quando a gente começa a misturar um monte de números e operações, a gente usa colchete, chave, parênteses, tá? Hoje a gente fica concatenando vários parênteses. E a gente tem uma certa ordem aí para resolver as coisas. A gente começa pelos parênteses e colchetes mais internos e depois vai resolvendo. Então, por exemplo, a gente tem essa conta aqui, né? Aqui é uma conta que é diferente se eu tentasse resolver aqui, né? Aqui está dizendo primeiro para eu resolver a multiplicação, depois a soma e depois eu divido tudo. Aqui, como não tem nada, a gente sabe que vai ter que resolver a multiplicação e a divisão primeiro, depois eu vou somar, porque a multiplicação ela precede a soma. E a gente vai ter dois resultados diferentes. Tá? A primeira conta vai dar vai ser 21 mais 3, 24, dividido por 6 dá 4. E se eu fosse fazer essa conta aqui, ia ficar 21 dividido por 6, ou então 7 dividido por 2, e aí a soma vai dar 13 sobre 2. Então são duas coisas diferentes. Então, refrescando a memória aí, deixando vocês lembrando aí sobre ordem de precedência, a mesma coisa vai acontecer com os operadores lógicos. Existem operadores que, quando tiver uma frase, né, com uma proposição composta com vários operadores, uns vai preceder outros. Em que sentido? Eu vou querer avaliar se é verdadeiro ou falso. E a gente tem a tabela de verdade dos operadores lógicos, que é de 2 em 2. Né? Eu tenho P, então Q, eu tenho P ou Q. Eu sei se um é verdadeiro ou outro é falso, então P ou Q vai ser verdadeiro. E aí eu preciso ir por partes para avaliar toda uma expressão muito grande. Tá? E eu preciso, então, entender como que é a precedência. Então, por exemplo, né, eu posso ter proposições compostas com 3 proposições simples, e aí eu tenho negação, P ser somente CQ ou R. Né? Como é que eu vou ler, como é que eu vou verificar se tudo isso aqui é verdadeiro ou tudo isso é falso? Tá? Eu vou indo por partes. Eu tenho aqui com 4, por exemplo. Eu tenho P, então Q, Q e R, se somente C não é. E aí eu quero avaliar se isso aqui é verdadeiro ou falso, e eu vou indo por partes. Tá?
Então, vamos fazer um pequeno exercício. Eu acho que aqui a gente tem condições de fazer. Por exemplo, pessoal, a gente pode intuir lá que o que está dentro do parênteses vem primeiro, tá? Então, por exemplo, considere que a gente tem 3 proposições, P, Q e R. Eu vou supor que P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é falso. Qual é o valor da proposição? Aqui é o valor, né? V de P ou Q e R. Sabendo que os valores lógicos de cada uma, né? Essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa? Tá? É uma pergunta. Então, você não deu o conteúdo, só deu os valores lógicos, a gente já sabe como operar, né? Vocês anotaram nas tabelas aí. Como é que eu vou fazer? Já vou dar dica. A gente começa pelo parênteses. Então, um jeito de fazer, pessoal, um jeito de fazer prático, é de vez você escrever, e como você já sabe os valores lógicos, a gente está interessado em encontrar o valor lógico, e meio que eu substituo já os valores lógicos ali e vou fazer as contas. Por exemplo, o P é verdade, certo? O P é verdadeiro. O ouzinho, tá? O Q é verdadeiro e o R é falso. Tá? Então eu posso fazer essa conta. Então vamos fazer assim, isso aqui é igual ao quê? Por exemplo, quando eu tenho verdadeiro e falso, o que dá? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Então dá falso. Então eu posso escrever que isso aqui, né, é verdadeiro ou dentro do parênteses aparece o falso. E aí eu reduzi, agora eu caio para uma conta de 2 de novo. Eu tenho o ou e um dos dois é verdadeiro. Qual que é a resposta? Verdadeiro. Verdadeiro. Então você consegue descobrir o valor lógico indo, né, calculando, da mesma forma que a gente faz com números, né, vai calculando através da precedência, quem vem primeiro, até você chegar num total. Então tem vários jeitos de escrever, acho que esse jeito aqui é simples de escrever para esses tipos de questão. O exercício era para verificar, então a gente já fez um exercício aqui. Qual que é a resposta desse segundo aqui, pessoal? Tentem fazer aí, vocês me falam. Faça do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso, né? Falso. Resposta falso. Então você substitui aqui, vai ficar verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso vai dar falso. Então, o exercício aqui é para vocês verem que as expressões, elas são, tirando parênteses, elas são a mesma. Se eu tirar o parênteses aqui, é P ou Q e R. Mas se você, dependendo de onde eu começo, muda a história. Né? Uma deu verdadeiro e a outra deu falso. Então, existe sim um problema de ambiguidade. Então, se eu quiser falar de uma proposição, eu tenho que saber certinho como que ela está para poder analisar ela. Eu não posso, para certos conectivos, deixar de identificar a posição. Então, por exemplo, o e o e vão ser coisas que têm o mesmo precedência, e aí eu preciso de parênteses para distinguir, porque se eu escrever isso aqui, se eu começar por aqui dá falso, se eu começar por aqui dá verdadeiro. Então, é uma coisa que não faz sentido, tem que ter uma certa ordem aí. Então, anotem, isso aqui é ordem de precedência. É importante. A gente começa pelos parênteses. Então, se eu tenho uma expressão grande, eu vou olhando os parênteses internos. Depois, a negação. Então, vou ter uma negação e uma proposição. Eu vou trabalhar ali, imediatamente ali, onde tem a negação. Tá? Depois vem a conjunção e disjunção. Aqui não tem uma ordem entre eles, então eu preciso distinguir entre parênteses ali, se eu precisar, né? Em penúltimo vem a condicional e por último a bicondicional. Então, se a gente for, vamos ver se tem alguns exemplos aqui para a gente ir trabalhando. Uma observação vai na negação, que é o seguinte, se eu tenho uma expressão do tipo não P ou Q, que é o que está escrito aqui,
Eu entendo que esse não é em relação ao P, e não em relação ao todo, tá? Se eu quisesse fazer em relação ao todo, eu tenho que deixar um parênteses aqui para negar toda essa proposição composta. Então, se tiver um não P, não P, o que é não P mesmo, tá? É só isso aqui. Então, isso aqui é uma observação. Aqui, mais uma vez, né, o e e o ou não tem ordem entre eles, eu preciso separar entre parênteses para não cair nesse problema aqui, tá? Não saber o que é o que. Então, valor. Alguém quer falar? Não. Estou apertei sem Tá querer bom. aqui. Continuar. Dado uma proposição composta grande, tem uma frase cheia de conectivos, eu posso analisar através dos valores lógicos da simples. A gente acabou de fazer um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo agora, tá? Bom, não sei se vocês já notaram ali, né, mas eu acho que está fresco aí. Parêntese primeiro, negação, depois vem o e e o ou, condicional, e depois vem o bicondicional. O e e o ou ficou igual, né? O e e o ou, então, essa é a ordem, né? Primeiro até o segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos ver esse exercício aqui. Se os valores lógicos das proposições P e Q são V e F, né? Então P é V e Q é F, qual que é o valor lógico de tudo isso? Tá? Então aqui é V, F, V, F. E aí você vê que você vai ter que atacar esse problema por partes. Tá? Então, como a ordem de precedência diz que primeiro a gente vai para os parênteses, então a gente começa dentro do parêntese. Então eu vou escrever assim, bem devagarzinho. Aqui vai ser V ou Q, C e somente C, não V e não Q. Tá? Só eu troquei pelos valores lógicos, porque a pergunta é sobre os valores lógicos, né? Então eu vou meio que, isso aqui vai ser igual a, por exemplo, eu vou trabalhar aqui primeiro. Claro que você pode trabalhar as coisas ao mesmo tempo, mas V ou F, a gente já sabe, a gente já fez um exemplo. Isso aqui é verdadeiro, olha a tabela verdade. Então isso aqui vai ficar não V, né? Bicondicional, não V e não F. Bom, depois não tem mais parênteses. Tinha esse aqui, mas esse aqui está inútil, que eu não precisava ter colocado ele aqui. Né? Aqui seria o não V e aqui é o bicondicional. Eu posso trabalhar as negações. Como está negando cada um aqui, acho que não tem problema eu fazer todos ao mesmo tempo. Né? A ordem aqui. Então, se não V, né, a negação ela troca o valor. Então é F. C somente C. Se não V é F. E se não F é V. Então veja que aqui não tem parênteses e nem precisa, porque não vai me gerar confusão. Eu tenho dois conectivos aqui, mas eu sei que o E, eu vou ter que fazer esse aqui primeiro antes desse, porque ele precede. Então isso aqui não me gera estresse, não me gera confusão nenhuma. Então eu sei que eu tenho que trabalhar esses dois aqui primeiro. Pela tabela verdade, né, pessoal, isso aqui é falso, né, porque é uma conjunção e um dos dois é falso. Esse aqui é F, C somente C, F. Tá? Por fim, só sobrou dois, é bicondicional. Bicondicional é equivalência, os dois valores lógicos são equivalentes, é o mesmo, isso aqui vai dar V. Tá? Eu estou escrevendo dessa forma, acho que é mais simples, eles não se perdem, e a gente julgou que, sabendo o V e F, né, dos valores lógicos de P, que a gente consegue resolver os valores lógicos aqui da proposição composta. Pessoal, é isso, né, sobre ordem de precedência, e é isso vai nos ajudar a construir a tabela verdade. Tá? Basicamente, a gente vai fazer isso várias linhas. Né? Porque aqui, imagina, eu dei para vocês um caso, onde P é V e Q é F. Na tabela verdade, a gente vai analisar todos os casos. Eu vou ter que analisar os casos em que as duas são verdadeiras, os casos em que uma das duas é falso, e o caso em que as duas são falsas. Então, basicamente, a gente vai fazer
esse raciocínio para todas as linhas. E aí fica, até que não é demorado de fazer isso, pessoal. A gente pega uma certa prática. Mas se você entendeu isso, né, eu acho que basicamente o objetivo da aula foi cumprido. E aqui, enfim, tem aqui uma anotação melhor. Então vou dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem esse aqui, vai? Esse aqui você percebe que é um pouco diferente aqui. Aqui vocês vão ter que me dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então talvez eu tenha que, se você não está lembrando isso aqui, vai ter que consultar aí. Mas dá 2 minutinhos aí e responde para mim. Então até 8 e já passou 1 minuto, já acho. E aí, pessoal, alguém? É verdadeiro? Não sei, vamos fazer. Cosseno de zero é diferente de zero? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Brasil é um país? Verdadeiro. O meu também deu verdadeiro. Então a resposta é suas, é verdadeira, né? Vamos deixar aqui guardado. Então vamos lá. 2 parênteses. Legal, vamos começar pelo. Qual começa? Aí tanto faz que parênteses quer começar, tá? Mas eu vou escrever aqui com valores lógicos. Vai ser P, então V, então V, então não V. Aí, vamos começar por parênteses que tem. Eu diria que esse parênteses aqui tem uma maior precedência, porque tem uma negação dentro dele, tá? Vamos começar aqui, por exemplo. A negação precede a condicional, vamos dizer assim. Mas não importa, você poderia fazer isso mesmo. Então aqui vai ficar não, V, então V. Aí você poderia fazer os dois ao mesmo tempo também. Mas vamos devagarzinho. Aqui eu vou fazer a negação, se é não V vai virar F, né? Agora, vamos fazer esse aqui primeiro. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. V, então V. Lembra que na condicional só tem um caso em que é falso. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Tá? É só esse caso. Então aqui é verdadeiro. Então aqui fica não V. Condicional. Esse aqui é o único caso que dá falso. Condicional falso. Negação vem primeiro. A gente resolve a negação. Então não V vai ser F. F, então F é verdadeiro. Então a gente finaliza. Tá? Então é basicamente isso. Muito bem. Vai ter mais um exemplo aqui, mas eu vou deixar para vocês, quando fizer a revisão, vocês fazem ele, tem até a resposta aqui. Enfim, estamos na tabela verdade. Aqui eu vou fazer uma parte um pouco mais teórica, assim, só explicando, mas é bem tranquilo. Tá? A tabela verdade, então, ela é um dispositivo que quando a gente tem uma proposição composta, que nem esses exemplos aí, e a gente não tem, por exemplo, o conteúdo, não tem o valor específico de cada proposição, a tabela ela esgota todas as possibilidades de entradas e dando todas as possíveis saídas, né? Então, se P for verdadeiro, Q for falso, se P for falso, Q for verdadeiro. Então, a gente vai fazendo tudo isso que a gente fez nesses exemplos, né, analisando caso a caso, linha por linha.
Mas, de uma maneira prática, você consegue fazer isso de até uma forma rápida, relativamente rápida. Tá? Então aqui é basicamente só algumas coisas técnicas, né? Por exemplo, se eu tenho n proposições, eu vou ter 2 elevado a n linhas. Então, se eu tenho 2 proposições, eu tenho 4 linhas, que é 2 ao quadrado. Se eu tenho 3 proposições, eu tenho 8 linhas, que é 2 ao cubo. E assim por diante. Tá? E existe uma maneira simples, eu diria simples, vamos dizer assim, uma maneira prática de você colocar todos os casos sem se perder. Então é aqui que eu vou explicar. Deixa eu ver aqui o que tem isso aqui. Tá, aqui é mais ou menos os passos das construções da tabela, né? Então, o primeiro passo na hora de construir a tabela é colocar todas as proposições simples enfileiradas. Aí você ordena, você quer P, Q, R, S em primeiro. Tá? Você quer P primeiro, que tanto faz. Você vai ordenar. Então, você vai criar uma coluna para cada proposição. P, Q, R, S. Como tem 4 proposições, vão ter 2 a quarta linhas, são 16 linhas. Tá? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu passar mais rápido aqui. Na primeira coluna, você coloca todas as 8 linhas com V, seguido de 8 linhas com F. Talvez seja mais fácil mostrar um exemplo, mas vamos lá. E depois eu vou meio que alternando. Na segunda, eu vou fazer 4 linhas com V, 4 linhas com F, 4 linhas com V, 4 linhas com F. Então, basicamente assim. Se eu colocar P, primeira coluna, Q, R, S, o que eu estou falando é que eu quero criar todos os casos possíveis. Eu estou explicando uma maneira prática de fazer isso. Você vai fazer 8 linhas com V. Nossa, devia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar muito grande aqui, né? Depois você vai fazer 8 linhas com F. E depois você vai fazendo 4 linhas com V, 4 linhas com F. Vai assim até o final, até dar 16. Depois você vai alternando aqui também. Na outra vai ficar V, V, F, F, V, V, F, F. E por fim você vai fazer VF, VF. Essa é uma maneira que você consegue descrever todos os possíveis casos, né, os 16 casos, de entrada, de valores lógicos para as proposições, né, sem especificar uma proposição. Então aqui só está descrevendo esse procedimento para você começar a brincar com a tabela. Então aqui tem uma tabela, tá? Então ficou 8, depois de 4 em 4, de 2 em 2. Basicamente é aquela árvore, né? Você tem P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falso. Aí você tem Q. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Aí você tem você tem o R. E aqui também você pode ser verdadeiro ou falso. Aqui você tem R, aqui tem R, depois você tem S. Depois você tem S e vai aumentando. Pode ser verdadeiro ou falso. E aí você vai ter todos os casos aqui possíveis, tá? Vai ser 8 verdadeiros, 8 falsos, e assim por diante. Mas essa é uma maneira de escrever. Tudo bem, ficou claro aqui, pessoal? É só todos os casos aqui, né? São 16 casos possíveis. Tá, vamos ao que interessa, então. Aqui é só uma maneira mais genérica de falar. Vamos passar para frente. Vamos construir a tabela verdade de um caso pequenininho. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês. E aqui está escrito primeira maneira. Tá? Existem umas 2 ou 3 maneiras, eu vou explicar 2 maneiras. Então, vamos seguir. Eu tenho 2 proposições. A minha ideia primeiro eu crio 2 colunas com essas proposições simples. Aí eu tenho aqui, são 4 linhas, né? São 2 proposições, vão ser 4 linhas. Então tem 1, 2, 3, 4. Porque são 4 casos. Ou as 2 são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ou a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ou as 2 são falsas. Eu não sei, não foi me dado conteúdo, mas eu quero analisar as possibilidades que eu tenho para cada caso. De verdadeiro ou falso. Quais são as saídas para cada caso. Bom, você poderia fazer todo o exemplo, pega o caso VV, aí coloca aqui VV e vai fazendo as continhas. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer.
Só que a gente separa aqui usando as ordens de precedência. Por exemplo, a primeira conta que eu vou fazer aqui é dentro do parênteses e eu vou fazer o não que, por ordem de precedência. Então, de vez de eu fazer aqui, eu vou escrever aqui. Eu vou fazer primeiro não que. Essa vai ser uma coluna. Depois que eu fizer o não que, o que eu faço depois? Eu vou fazer dentro do parênteses. Eu vou fazer o P e não que. Vou fazer essa continha aqui. Estou só ilustrando aqui. E por fim, eu vou fazer toda a conta. Eu vou encerrar fazendo toda a conta. Que é o que falta. Eu vou fazer a negação por último. Então, eu mostrei uma tabela. Agora, vamos resolver a tabela. Então, por exemplo, quando o que for verdadeiro, o não que é falso. Deixa eu mudar de cor aqui. Não vai fazer muita diferença, mas... Vamos pôr azul aqui. Quando o V é verdadeiro, quando o que é verdadeiro, o não que é falso. Quando o que é falso, o não que é verdadeiro. E assim, né? Ele troca o valor lógico. Então, meio que resolvi aqui para todos os casos o não que. Vamos resolver para todos os casos dentro do parênteses aqui, o P e não que. Aqui, pessoal, eu vou ter que usar duas proposições. Eu vou analisar essas duas proposições, a P e a não que, e usar o conectivo E. Então, tem que lembrar da tabela do E. Então, por exemplo, quando eu tenho que o P é verdadeiro e essa outra proposição é falsa, eu sei da tabela da conjunção que isso é falso. Tá? Quando as duas são verdadeiras, tem que cuidar para não se perder. Estou falando de P e não P. Eu sei que é verdadeiro. Quando as duas são falsas, eu sei que é falso. Quando as duas são... uma é falsa e outra é verdadeira, eu sei que é falso. Então, eu já resolvi o parênteses para todos os casos. E agora, chegamos no final. Eu só preciso fazer a negação dessa última proposição. Então, é só trocar os valores. Aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Isso é a tabela verdade, e isso aqui seria a minha resposta da tabela verdade. Seria, eu analisei todos os casos para essa proposição composta. Quando as duas forem verdadeiras, isso vai ser verdadeiro. Quando uma das duas forem... Quando a primeira for verdadeira e a outra for falsa, vai ser falso. Quando a primeira for falsa e a outra verdadeira, vai ser verdadeiro. Quando as duas forem falsas, vai ser verdadeiro. Você pode pegar vamos pegar esse aqui, por exemplo, para checar. Mas é a mesma conta. Então, isso aqui é quando uma falsa e a outra é verdadeira. Né? Se eu resolver isso aqui, vai dar falso. Então, isso aqui vai ser falso e falso. Mas falso e falso é falso. Não falso é verdadeiro. Tá? Então, meio que é essa a ideia. Tá? Então, aqui só vai estar descrevendo mais uma vez, né? Uma maneira, você cria as colunas, e aí você vai, através das ordens de precedência, montando novas colunas. Né? Então, você vai seguindo todos os passos que você vai fazer. E aí, sua tabela pode ficar enorme, tá? Sua tabela vai ficar... dependendo do tamanho da proporção, ela fica enorme. Tem um jeito de fazer de uma maneira mais econômica. Tabela. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, né? Professor, tem como você voltar o slide anterior só para me anotar? Voltar ao slide, você fala. Isso. Peluche também. Você quer voltar à tabela? Isso aí, esse aí, só para me anotar rapidinho. Ah, tudo bem, anota ela, mas ela vai estar bonitinha no próximo slide. A tabela só. Esse finalzinho que o senhor fez aí é para tirar a prova mesmo, né? Ou não? Eu tô falando assim, todos esses casos são satisfeitos. Aqui só peguei um separado para fazer do jeito que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, só para vocês verem que de fato atende todos os casos. Né? Eu peguei um aleatório aqui e deu certo, né? Mas não é surpresa, é para dar certo, né? Funciona. Só para tirar a prova mesmo, então. Exatamente. Tá, entendi. Tá? Obrigado. Tudo bem. Então aqui, pessoal, aqui no slide tá com mais cuidado, né? Eu fui fazendo separadamente, mas é para você fazer tudo junto, né? Que nem aqui. Então a resposta é isso aqui eu só fiz os casos, cada caso.
Uma outra maneira, deixa eu ver aqui. Aqui tem um textão, mas uma outra maneira, opa, já vai direto. Vamos para a gente encerrar aqui, a outra maneira é assim, pessoal. Eu coloco as duas colunas, deixa eu fazer é o mesmo exemplo, tá? Eu só vou fazer uma outra tabela, mas é o mesmo exemplo. Eu monto as 4 linhas aqui, porque são duas proposições simples. V, V, F, F, depois eu divido por 2, vai ser 1, né? Então eu vou alternando. Vou fazer assim, aí eu esgotei todas as possibilidades. E aqui eu vou copiar a minha proposição. Deixa eu ver qual que era. Era não P e não Q, né? Tinha um parênteses lá. E aí eu meio que vou fazer assim, para cada letrinha eu faço uma coluna. Não P, que eu acho que tinha um parênteses, né? Um parênteses aqui. E não Q. Fecha o parênteses e fecha aqui. Aparentemente parece que tem mais colunas, mas em exemplos maiores fica menor. E aqui se copiou a proposição, né? Então aqui você vai com calma resolvendo. Deixa eu ver, mudar de cor. E uma coisa que você tem que saber, talvez seja bom você anotar aqui embaixo, quem que você faz primeiro, a ordem que você vai fazer as contas. Então, por exemplo, o P e o Q, pessoal, é repetido. O P e o Q são esses caras aqui, V, V, F, F. Então, esse aqui seria, a primeira coisa que eu vou fazer é repetir aqui. VF, VF. Aí, eu vou fazer isso aqui em segundo lugar. Então, isso é para não me perder. Eu vou negar o Q. Então, vai ser FV, FV. Neguei o Q. Então, troquei. Agora, essa é a terceira coisa que eu vou fazer dentro do parênteses, né? Essa é a terceira operação. E aí eu vou fazer, eu tenho que tomar cuidado quais são as linhas, as colunas que eu vou trabalhar, né? É o P e não. Esse não, ele representa o não que, né? P e não que. Então, V e F é F, V e V é V, F e F é V, é F, desculpa, e F e V é F. E, por último, que é a minha resposta, minha coluna resposta, que é o último passo, vou chamar de quarto aqui, é negar tudo isso. Só que você tem que tomar cuidado, né? Vou negar tudo isso, quer dizer, esse aqui foi a terceira, vou negar a terceira, então eu vou negar isso aqui. Então, pessoal, você tem que sempre saber que coluna você está trabalhando. E aí vai ser V, F, V, V. Então essa é a resposta. Então, se eu for pedir para vocês fazerem tabela verdade, eu gostaria que vocês, pelo menos a resposta, vocês deixassem demarcado, ou então sinalizassem qual seria o último passo que você fez. E, pessoal, a gente fez um exemplo, né, o exemplo pequenininho, não tem segredo. Tabela verdade é assim, agora só vai aumentar os conectivos. O que vai acontecer? Você se perder ali no conectivo, né? Mas se você fizer com calma, vai aumentar o número de linhas, e aí tem que ir devagarzinho para não errar. Entenderam esse outro processo aqui? Tá? A resposta é a mesma. Qual que é a diferença? A diferença é que na primeira maneira eu vou ditando os passos e eu vou colocando, né, claramente quais operações eu estou fazendo, e aqui eu vou meio que coloco toda a proposição, bonitinho, crio uma coluna para cada coisa, e eu vou sinalizando onde que eu fui fazendo. Durante o curso eu vou gastar sempre a primeira versão. Você pode fazer a segunda à vontade, tá? Alguma dúvida aqui? Nenhuma, professor. Ótimo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem mais coisas, mas no caso são mais exemplos, né? E a gente já está a 8h34. Então, basicamente eu encerrei o assunto. E então isso aqui fica como uma atividade para vocês fazerem, verem, né?
Os slides estão no campus. E então são mais 2 exemplos, né? E aqui só para encerrar, a gente pode classificar, vamos dizer assim, as proposições de acordo com a última conta que a gente faz, que seria o último conectivo, ou o que a gente chama de conectivo principal. Ele tem a ordem de precedência menor, mas ele seria o mais forte, o que determina ali que tipo de proposição a gente está trabalhando. A gente vai olhar a proposição e falar assim, isso é uma condicional. É enorme lá, mas a última conta que a gente vai fazer for a condicional, então a gente pode dizer que aquela proposição se trata de uma condicional. Então, exemplos fica mais claro, né? Por exemplo, como eu vou fazer uma conta aqui, né, de verdadeiro ou falso, eu vou começar pelo parênteses, e a última coisa que eu vou fazer vai ser a disjunção, essa proposição trata-se de uma disjunção. Eu posso classificar dessa forma. Analogamente, né, que se eu trocar o parênteses de lugar, essa disjunção vira uma conjunção, porque eu vou fazer o parênteses primeiro, por último aqui. Essa aqui não tem parênteses, mas eu sei que eu vou começar pela negação, depois eu vou pela conjunção, e por último eu vou fazer a condicional. Então isso aqui é uma condicional. Tá? Então até na hora de eu falar uma frase, né? Por exemplo, se Maria joga bola e José joga peteca, então, sei lá, falta o nome aí, Raquel não assiste TV. Tá? Então isso vira uma conjunção. Aqui, como faço tudo dentro do parênteses, depois eu faço a negação, tudo isso aqui é uma negação. E por fim, como eu faço tudo antes da bicondicional, se trata-se de uma bicondicional. Tá? A gente pode olhar assim. Em algum momento, em algum exercício ou outro, eu posso falar desse jeito. Né? E com os parênteses a gente troca a força dos conectivos. Né? Aqui eu troquei e mudou o tipo de conectivo. Alguns outros símbolos, tá? Em outros livros. Então, negação, você pode usar esse símbolozinho aqui. O pontinho e esse I comercial para conjunção, né? E esse contido aqui para condicional, por exemplo. Então, sim, em outros livros você pode ver essas coisas. Tem uma última coisa para terminar, que é uma convenção, né? Quando um mesmo conectivo aparece sucessivamente repetido, então a gente faz uma associação a partir da esquerda. Então, em muitos casos, podemos remover alguns parênteses da expressão, né? Mantemos o mesmo sentido dessa expressão aí. Então, a ideia de você pode remover, às vezes eu posso pôr um monte de parênteses, mas você pode remover alguns, tá? Parênteses aí. Então, por exemplo, tem esses vermelhos aqui, estão englobando tudo, mas eles poderiam ser retirados. Tá? A gente vai meio que dar, aqui vai dar a partir da esquerda, a gente vai olhando a partir daqui, e ver o que pode ser trocado, né? Sem perder, sem trocar o valor lógico. Tá? Meio que tirar os que é supérfluo. Né? Então, vamos ver aqui o que acontece. Tá? Uma pergunta. Olá, pode falar? Rodrigo? Bateu sem querer? Não? Bom, acho que foi sem querer, né? Não tá falando nada. Ou ligou o microfone, não sei, não tô ouvindo. Professor, Oi? desculpa, não liguei o microfone, eu esqueci. Uhum. Então, no caso, se não souber como remover os parênteses, pode mudar o sentido da preposição depois, né? Se a gente remover de forma errada, vamos ver aqui, vamos analisar para ver se a gente entende muito bem o que essas convenções aqui. Por exemplo, eu até coloquei uma cor aqui, é mais no sentido de se aparecer coisas repetidas, né? Por exemplo, apareceu 2 Zs aqui, tá vendo? Então, assim, não tem uma ambiguidade entre os 2 Zs, talvez. Então, você não precisa se preocupar em separar esse E com esse E, porque eles são iguais, os conectivos. Então, eu poderia fazer essa conta primeiro, né, que é o parêntese mais interno aqui. Então, ele está aqui de novo.
Agora, esse parênteses aqui também não faz sentido, não preciso ter ele, porque o não já só está negando ele. Então, eu posso remover esse aqui, eu posso remover esse parênteses. Essa é tipo assim, não precisa, você pode remover alguns parênteses, você pode pôr parênteses a mais, né? Mas se for remover, tem que remover com cuidado. Esse pode sair, esses aqui tem que ficar, porque tá vendo, é um ou e aqui é um e, não posso ficar trocando de lugar. Mas esses daqui são dois es, então eu posso remover, né, esse parêntese que não vai afetar. E aqui eu posso remover, porque era uma negação, não faz sentido. E aqui era só estar encobrindo todo mundo. Então, tá. No final das contas, isso é a mesma coisa que isso. É só uma questão de cuidado, tá?